Imagine viver em um mundo onde a maldade dominava tudo, onde a violência era comum, o pecado era normalizado, e Deus decidiu que a humanidade precisava recomeçar do zero. Nesse cenário surge um homem diferente. O nome dele era Noé. Esta é a história completa e verdadeira de Noé, o homem que andou com Deus e mudou o destino de toda a humanidade. Fique até o final, porque essa história revela não só juízo, mas também uma misericórdia que atravessa gerações. Nos dias de Noé, a Bíblia afirma que a terra estava completamente tomada pela corrupção e pela violência. A maldade era tão grande que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Enquanto todos seguiam seus próprios desejos e caminhos tortuosos, Noé escolheu viver diferente. Deia após deia. Ele andava com Deus, buscava a justiça e ensinava sua família a temer ao Senhor, mesmo sendo o único a fazer isso. E por causa dessa fidelidade, a Escritura declara algo poderoso. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então um dia, Deus falou diretamente com Noé. Ele revelou seu coração triste com a humanidade e anunciou que um grande juízo viria sobre a terra por causa do pecado. Mas junto com o anúncio do juízo, Deus apresentou um plano de salvação. Noé deveria construir uma arca gigantesca. Deus não deixou nada ao acaso. Deu instruções detalhadas, o tipo de madeira, as medidas exatas, como fazer os compartimentos internos e até quem deveria entrar nela. Imagine a cena. Noé ouvindo sobre um dilúvio e uma chuva torrencial em um mundo que talvez nunca tivesse visto chover. Mesmo sem entender tudo, ele creu e decidiu obedecer. A construção da arca não foi um projeto rápido. Durou muitos anos, possivelmente décadas. Todos os dias, Noé e sua família cortavam madeira, montavam a estrutura e seguiam cada detalhe que Deus havia ordenado. Enquanto trabalhavam, eles eram o centro das atenções. Eram zambados, ridicularizados e chamados de loucos por construírem um barco enorme no meio da terra seca e por alertarem sobre um dilúvio que ninguém acreditava que viria. Mas Noé não se abalou. Ele permaneceu firme em sua fé. E a Bíblia resume sua atitude em uma frase poderosa. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Quando a arca finalmente ficou pronta, algo extraordinário e sobrenatural aconteceu. Animais de todas as espécies de todos os cantos da terra começaram a chegar, organizadamente, em pares, exatamente como Deus havia prometido. Eles entraram na arca por vontade própria. Era o sinal final de que o tempo havia se esgotado. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca. E então, um detalhe impressionante que mostra o cuidado de Deus, foi o próprio Senhor quem fechou a porta da arca por fora, selando a promessa de proteção. E a chuva começou a cair. Durante 40 dias e 40 noites sem parar, as águas desceram do céu e também jorraram das profundezas da terra. Tudo foi coberto. Toda a civilização foi destruída. Mas dentro da arca havia segurança, provisão e a proteção divina. Noé e sua família confiaram em Deus em meio ao maior caos que a humanidade já havia vivido, flutuando sobre o juízo que cobria o mundo. Depois de muitos e muitos dias, as águas começaram a baixar. Para saber se a terra já estava seca, Noé soltou um corvo e depois uma pomba. A pomba voltou, mas na segunda vez trouxe um ramo de oliveira no bico, o sinal de que a vida estava brotando de novo. Finalmente, Deus ordenou que Noé e todos os que estavam com ele saíssem da arca. Ao pisar em terra firme, a primeira atitude de Noé não foi construir uma casa ou procurar comida. Sua primeira atitude foi de adoração. Ele levantou um altar e agradeceu a Deus pela salvação. E, naquele momento, o Senhor fez uma aliança com Noé e toda a humanidade. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal eterno dessa promessa, ele colocou o arco-íris no céu. A história de Noé nos ensina lições profundas. Deus leva o pecado a sério, mas a sua misericórdia sempre oferece um caminho de salvação. A obediência, mesmo quando parece loucura, gera livramento. E a fé nos sustenta mesmo quando ninguém mais acredita. Assim como Noé, hoje nós também somos chamados a andar com Deus, a viver de forma diferente mesmo que o mundo inteiro siga na direção oposta. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Vamos juntos fazer a palavra de Deus ganhar vida e alcançar mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima.